câncer, carcinoma, né, invasivo. Aí foi outro baque, né? Eu falei, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Por que Deus está me castigando dessa forma? Para mim era um castigo, né? Porque essa doença, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Ela praticamente falou que eu ia morrer se eu não fizesse a cirurgia rápido. Que primeiro ela ia fazer a cirurgia e depois eu passaria pelo tratamento da quimio, rádio, enfim. Eu saí de lá mais nervosa do que eu tinha entrado. Eu consegui terminar as rádios, só que eu tive que tirar a prótese. Meu Deus, a gente não consegue. Deus ia me castigar. Aí eu fui entender que não era um castigo. Ele apenas tinha permitido eu passar por essa doença, assumir minha careca e fui ser feliz. No começo foi bem estranho, porque as pessoas te olham com aquele olhar de dó, né? Falar, ai, ela tá doente, coitadinhos. Mas depois que eles se acostumaram a me ver, daí acabou todo esse olhar de pena, sabe? De dó. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Câncer Direitos. Eu sou Natália Scalabrini, advogada e paciente oncológica. É com muita alegria no meu coração que hoje eu recebo a Patrícia, paciente de câncer de mama, que nos compartilhou um pouquinho de como foi todo esse processo do câncer na vida dela e mais, como foi o agir cuidadoso de Deus na vida dela durante essa fase em que a gente se sente tão sozinha. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Oi, gente, eu sou a Patrícia, sou da cidade de São Pedro. Tive câncer, descobri o meu câncer em 2020, no mês de abril. Não foi nada fácil, mas eu venci. Estamos aí firme e forte, ainda em tratamento, né? Porque quando fala que você acabou, você não acabou, né? Você ainda tem ainda um longo período pela frente. Mas com Deus é mais leve. Patrícia, conta pra gente um pouquinho como foi esse diagnóstico, como que você ficou sabendo, o que você sentiu, você já tinha algum sintoma, o que te alertou a procurar um médico? Eu não tive sintomas nenhum, foi um domingo, eu tomando banho, me ensaboando, passei a mão no meu seio e senti um nódulo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, o que será isso, né? Mas não pensei no pior. Aí eu falei, alguma coisa. Aí eu falei, será que eu procuro um médico? Será que eu espero? Porque eu tinha ginecologista marcado no mês de junho. Eu falei, não, mas até junho é muito tempo, né? Aí o meu irmão, ele trabalha na área da saúde, na cidade de Águas de São Pedro. Aí eu esperei o domingo, passei o domingo, na segunda-feira eu liguei para ele e contei. Falei que eu tinha sentido e que eu estava um pouco preocupado, se ele podia me ajudar. E na época eu morava em Piracicaba, cidade próxima aqui à minha cidade. Daí ele falou assim, você está em casa? Eu falei, tô. E foi bem na época que começou o Covid, e o meu patrão tinha dado férias pra gente. Daí ele falou assim, então se arruma que eu vou te buscar e você passa pelo ginecologista que está de plantão aqui. Eu falei, tá bom. Aí ele foi me buscar, eu passei pelo ginecologista, ele falou para mim que não seria nada, seria um cisto. Aí ele colheu, né, o líquido e falou, mas eu vou te dar um pedido de um ultrassom e você faz. Eu falei, tá bom. Aí na mesma hora, né, eu passei por ele e tudo, no mesmo dia a gente conseguiu um encaixe no ultrassom. E eu fui fazer ultrassom. Aí eu já percebi que algo estava errado pela cara do médico do ultrassom.
Aí ele fez, aí ele perguntou para mim, Patrícia, quando você tem médico? Eu falei, na próxima segunda-feira. Eu falei, porque ele só atende de segunda e sexta é feriado. Era semana da Páscoa. Daí ele falou, não, você não pode esperar até segunda-feira. Eu falei, por quê? É grave? Ele falou, é gravíssimo. Naquela hora, eu falei, eu vou morrer. Ele falou assim, não, não vai morrer. Ele falou, mas procure seu médico já, agora. Aí eu saí da sala dele, perdida, assim, sem saber o que fazer, como agir. Sentei do outro lado da rua, na calçada, e ali eu desabei. Parece que o chão sumiu dos meus pés. Fiquei sentada lá um tempo, processando, né, o que estava acontecendo, será que era, porque eu não tinha, né, o diagnóstico ainda certo. Eu falei, mas, né, aí liguei para meu irmão, para minha irmã, já desesperada, eles foram me buscar, aí consegui voltar com o mesmo médico, né, eles já pediram uma biópsia, e na mesma semana eu fui fazer a biópsia, só que a biópsia acabou enrolando, porque a pandemia, tudo fechado, o médico da biópsia ele não estava indo todo dia fazer, enfim, acho que a biópsia demorou uns de 15 a 20 dias para chegar. Só que até então, como o meu irmão trabalhava na saúde, ele já tinha o diagnóstico, já tinha, só que ele não me passou. E eu tentei não me preocupar com aquilo, sabe? Fui vivendo a minha vida assim, como se nada tivesse acontecido. E deixei, né? Eu falei, vou esperar. E eles já sabendo, né? Eu falei, aí passou esses 15 dias, pegamos o resultado, aí estava lá, né? Câncer, carcinoma, né? Invasivo. Aí foi outro baque, né? Eu falei, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? Porque a gente sempre se questiona, por que a gente, né? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Por que Deus está me castigando dessa forma? Para mim era um castigo, né? Porque essa doença, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Não. Daí começou o processo, consegui uma médica. Depois que você recebeu o diagnóstico, como que foi a fase do tratamento? Pelo que você teve que passar? Então, aí eu marquei, a gente conseguiu uma médica num determinado. Eu fui na consulta, só que é uma médica assim, desculpe o palavreado, mas uma pessoa bem ignorante, grossa, sabe? Ela praticamente falou que eu ia morrer se eu não fizesse a cirurgia rápido. Que primeiro ela ia fazer a cirurgia e depois eu passaria pelo tratamento da quimio, rádio, enfim. Eu saí de lá mais nervosa do que eu tinha entrado. Mas, enfim, né? Falei assim, Deus sabe todas as coisas. Aí eu fui fazer os exames, o pré-operatório, fiz todos os exames e levei meu papel para eles assinarem minha vaga para me fazer a cirurgia. No dia que o médico passa para assinar a vaga, ele foi procurar os meus papéis, cadê? Perderam. Sumiu tudo. Ninguém sabia onde tinha ido parar. Desapareceu. Aí meu irmão me ligou e falou que eu ia ter que remarcar um novo médico, porque tinha sumido todos os meus papéis, tinham perdido e não ia dar para me fazer cirurgia. Então, eu falei assim, tá bom, né? Vamos de novo esperar mais um tempo. Aí eu consegui conseguimos em um outro hospital de Piracicaba, a doutora Cristiane, uma médica excelente, sabe? Me atendeu com todo o carinho do mundo, me explicou tudo, me acalmou, falou que o câncer hoje não é mais uma sentença de morte, que era para mim ficar sossegada, que eu ia sair dessa. Aí ela começou fazendo a quimioterapia primeiro, né? Fiz a quimio, tudo. Fiz 4 químios vermelhas e 12 brancas. Eu comecei meu tratamento em julho e terminei em dezembro. Aí, acabou a químio, em fevereiro
de 2021 eu fiz a cirurgia, já com reconstrução, coloquei prótese, porque eu tirei toda a mama. Tirou uma mama só ou as duas? Só uma, só a direita. Aí passou o período da cirurgia, alguns meses eu comecei a fazer rádio, só que aí eu tive um pequeno problema com a rádio, causou uma infecção. Eu fiz acho que 15 sessões, deu uma infecção muito forte, tive febre, aí nós tivemos que parar a rádio, tratar a infecção, para depois continuar a fazer. Só que a infecção, ela ia e voltava, ia e voltava. Eu consegui terminar as rádios, só que eu tive que tirar a prótese. Em dezembro desse ano, em dezembro, final do ano de 2021 para 2022, eu tirei a prótese. Agora a minha pele já se recuperou bem, sabe? Mas agora a gente está no processo para ver qual será o próximo passo. Estou junto com o meu cirurgião para a gente ver. Entendi. E você faz hormonioterapia ou não? Eu fiz o Herceptin, terminei em março. Conta pra gente se você teve alguma experiência com Deus durante ou após o seu tratamento, se você visualizou alguma situação, alguma fala, aquela que você pede lá no seu secreto, você e Deus, e que foi sendo comprovado com fala de outras pessoas, de pacientes, de equipe médica. Como Deus cuidou de você durante todo esse período do tratamento? Ai, Deus, ele é... Desculpa. Mas eu acho que sem Deus a gente não consegue, sabe? Quando eu descobri que eu estava doente, né? Que a gente contou para a família, minha família tem os evangélicos e tem a parte católica, mas todo mundo muito temente a Deus. E eu tenho um primo que, quando ele soube, ele entrou num propósito por mim, num jejum. E ele falou que quando fosse da hora certa, da vontade de Deus, ele ia me fazer uma visita. E eu também me apeguei muito mais com Deus, sabe? Porque eu estava numa fase que eu não estava nem aí. Estava vivendo e seguindo, sabe? E daí eu senti esse baque, eu falei, opa, será que eu estou me afastando? E eu vi uma moça falando outro dia no Instagram que ela também questionava muito Deus. Por que Deus tinha feito aquilo com ela? Será que ela tinha feito de errado para Deus ter castigado ela daquela maneira? Só que aí ela falou que depois desse questionamento, ela foi até uma igreja e entendeu que não era um castigo de Deus, que algum propósito Deus teria na vida dela e que ele tinha permitido apenas ela passar por aquilo, mas que ela ia sair dessa. E eu me inspirei nela. Eu falei, se ela conseguiu, por que eu não posso conseguir? Por que Deus ia me castigar? Aí eu fui entender que não era um castigo. Ele apenas tinha permitido eu passar por essa doença, porque várias coisas estavam acontecendo na minha família. Minha mãe estava doente, estava com uma depressão muito forte, sabe? Ela estava, assim, na cama. Então, Deus também usou a minha doença para curar minha mãe, porque eu precisava dela para ela me ajudar. Então, quando os meus irmãos deram a notícia para ela levou aquele choque, né? Ela falou, não, mas ela precisa de mim. Agora eu tenho que ficar bem para cuidar dela. Então, ela se levantou para poder cuidar de mim. Hoje ela é outra pessoa. Hoje ela está muito bem, está forte, graças a Deus, trabalhando. Glória a Deus. Então, não foi só um ensinamento para mim, foi para a família inteira, porque acho que todo mundo aprendeu um pouquinho com isso.
E daí eu também parei de questionar Deus por quê e comecei a entender, a me aproximar mais dele, a ler mais a Bíblia, a orar mais. E no dia que eu tive a notícia que os meus papéis tinham se perdido no hospital, o meu primo falou que ia em casa, mas até então ninguém sabia do que tinha acontecido. E ele foi junto com a esposa e minha outra prima, que também é evangélica. E ele começou a fazer a oração. E daí ele falou que ele tinha visto uns papéis sendo perdidos pela mão dos homens, mas que a partir daquele momento, a minha história estava sendo escrita com as canetas de Deus. Amém. Então eu vi que naquele momento Deus estava ali comigo, que ele estava presente ali e que eu já estava curada da vontade dele, né, da minha, depois dos médicos. Então aquilo me deu mais força para continuar, para enfrentar todo o tratamento. E eu falo que eu tive o câncer, mas o câncer nunca me teve. Eu nunca me deixei abater, sabe? Nunca. Lógico que quando eu chegava de uma quimioterapia, eu chegava um pouco debilitada, né? Mas no outro dia eu já estava bem e enfrentei assim, tanto que quando eu tive que raspar o cabelo, a cabeça, que essa foi uma das piores partes para mim, porque eu era muito vaidosa com o cabelo, sabe? Sempre cuidei muito bem. E aquilo me feriu muito, porque é uma vaidade da mulher é o cabelo, né? Eu falei assim, e agora? Mas eu falei assim, não, cabelo é o de menos. O importante é eu estar bem, eu ter minha saúde restabelecida e eu ficar bem. Ganhei uma peruca, mas não usei. Não usava os lenços, porque estava muito calor, aquilo me incomodava. Assumi minha careca e fui ser feliz. No começo foi bem estranho, porque as pessoas te olham com aquele olhar de dó, né? Falar, ai, ela tá doente, coitadinha. Mas depois que eles se acostumaram a me ver, daí acabou todo esse olhar de pena, sabe? De dó. E eu enfrentei. Patrícia, eu tô assim muito feliz de verdade de estar aqui ouvindo o seu testemunho, porque Obrigada. muitas vezes a gente está passando por tudo isso e a gente não se coloca aos pés de Deus. A gente não leva os nossos problemas, os nossos medos, os nossos anseios, a gente não tem esse secreto de colocar Ele como realmente o Senhor da nossa vida e aceitar a direção que Ele tem para a gente. E aí, mesmo quando a gente não faz isso, Ele está vendo e Ele conhece o nosso coração. E Ele está trazendo e mostrando para a gente. Muitas vezes, Ele usa da vida de outras pessoas para falar conosco. Só que, como a gente não tem esse diálogo, por nós não procurarmos, quando ele vem nos trazer, a gente não identifica que aquela fala vem de Deus, que aquela pessoa só está sendo usada para falar, para transmitir o que Deus quer, a mensagem que Ele quer que chegue ao nosso coração. E eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Deus, durante todo o tratamento, foi cuidando, foi falando, e eu não tinha esse diálogo, então não tive percepção naquele momento do tratamento que era Deus cuidando de mim. Só depois, quando tudo passou, que eu realmente tive uma experiência muito tremenda, muito forte com Deus, foi um encontro assim sobrenatural e a partir daí ele foi me mostrando, sabe lá, eu estava cuidando de você, sabe lá, eu estava cuidando, sabe aquela pessoa que te falou, eu estava cuidando. E eu fiquei assim, sabe quando você sente aquele amor que você fica até constrangida de falar, uau, era Deus o tempo todo.
E eu acho que a finalidade um pouco desta série aqui, de mostrar que você não está sozinha, não é mostrar que eu estou aqui para auxiliar, nem que você está aqui para auxiliar. Não, é para mostrar que Deus está auxiliando a gente, mesmo quando a gente nem percebe, mesmo em pequenas atitudes, em pequenos atos, em pequenas falas. Ele usou aí a vida do seu primo para te fortalecer no momento que você mais precisava, que você talvez tenha tido aquela sensação de desespero, de ter perdido todos os seus exames, de ter que retomar tudo de novo, aquela fase de diagnóstico, de colher os seus exames, né, para saber quais seriam os próximos passos. E o seu primo, sem saber de nada do que estava acontecendo, veio, trouxe uma revelação de Deus, de que Deus já está vendo, Deus já está entrando com providência na sua vida. E você, acho que pôde acalmar o teu coração com isso, porque você levava isso para Deus. Então, ele já tinha visto, e isso pode acalmar ainda mais o teu coração. Eu acho que a grande mensagem da nossa conversa aqui hoje é justamente estimular as pessoas que estão nos assistindo, que estão nessa fase difícil, que estão nessa fase pesada, a entregar a Deus, porque isso vai fazer com que a gente caminhe com mais leveza, porque Deus não nos manda para a batalha, Ele vai junto com a gente. Então, se entregue, confia que você não está sozinha. No final de dezembro, antes de eu terminar meu tratamento, eu fui fazer um retiro. A minha prima me convidou, um retiro chamava Eu e Deus. Era só de mulheres. E naquele retiro eu pude sentir, assim, a presença de Deus ali naquele lugar. É uma coisa, assim, inexplicável. Sobrenatural. Só quem vive, quem passa por isso, quem sente que vai poder me entender, né? E teve umas palestras lá, e aí teve um pequeno teatro, onde Deus usou meu pastor para falar que essa enfermidade também não tinha vindo para a morte, que eu ia sair mais fortalecida, que muitas coisas ainda ele tinha para fazer na minha vida. Amém. E que isso era só uma batalha que eu estava enfrentando, mas que já estava também no fim. E daí ele me deu um abraço e eu pude sentir aquele abraço, o carinho de Deus naquele momento, né? Porque, assim, é muito sobrenatural, é extraordinário, assim, não tem explicação. Deus é tremendo. Tudo fica mais leve com ele. Você... Patrícia, eu estou ouvindo o seu relato aqui e eu posso sentir isso, porque depois que eu tive esse encontro com Deus que eu compartilhei com você aqui, eu consigo ter muito mais sensibilidade para sentir a presença, para sentir quando Ele quer me revelar algo, para sentir quando Ele está me redirecionando. Então, hoje eu sinto de modo constante a presença de Deus quando Ele quer falar comigo. Mas eu sei que nem sempre foi assim. E durante meu próprio tratamento, eu não tinha essa sensibilidade. E foi só a partir deste real e fiel encontro com Deus que eu comecei a sentir tudo isso, que você olha e fala, não há outra explicação que não tenha vindo de Deus, porque nada que eu vivi na minha vida até hoje é comparável, é próximo de sentir a presença dele. Então, se você que está nos assistindo ainda não teve isso, peça genuinamente para que haja um encontro com Deus. Peça para que ele se apresente face a face com você. Peça para que você sinta o amor dele num abraço. Peça, porque ele vai se apresentar a você. Deus está à porta do seu coração e ele quer entrar. Ele só espera a sua disponibilidade. Só peça esse encontro, porque a partir daí tudo muda. Tudo mudou para mim. Eu tenho certeza que para Patrícia não foi diferente. Não.
Mudou tudo. É. Tudo, tudo, tudo. Hoje, os pequenos detalhes, né? Você vive os detalhes de tudo. É surreal. O que Sobrenatural Deus é de fez, Deus, não tem como a gente explicar. não tem explicação. Tem que viver, né? Ter essa experiência, não, mesmo que não seja na dor, né? Seja, né? Mas você viva essa experiência que ela é maravilhosa. Deus É é a perfeito. maior experiência da nossa vida, com certeza, é esse encontro com Com Deus. Se certeza. você ainda não teve, entra no teu quarto, fecha a tua porta e peça esse encontro com Deus. Peça esse encontro porque é o que você pode ter de melhor. Hoje, Pode falar. não, que hoje, né, que eu estou na fase dos exames, que eu acabei a minha medicação em março, né? Então, quando eu vou fazer exames, quando eu tenho alguma coisa para fazer, tudo é Deus em primeiro lugar. Me acompanha, segura na minha mão, né, me dê tranquilidade para que a gente acaba ficando nervosa, não tem como, né? Mas depois dessa conversa eu vou e eu sei que ele está ali comigo, me acalmando e está dando tudo certo. Porque eu falo que antes de qualquer médico me curar, ele já tinha me curado. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Amém. Patrícia, eu quero agradecer muito o seu testemunho, você vindo aqui compartilhar comigo e com os outros pacientes que vão nos assistir. Eu tenho certeza que o seu testemunho, que a tua história de superação, que a tua história de fé com Deus vai servir de inspiração para muitos pacientes e que a sua vida seja usada ainda mais por Deus. Fico muito honrada de verdade de ter você aqui hoje. Olha, eu que fico. Eu vou te contar uma coisa. Eu vou na igreja frequentemente, né? E toda vez que eu vou na igreja, Deus fala comigo: você tem que contar a sua história, você tem que gravar a sua história, dar o seu depoimento para as pessoas verem como você você foi usada, né? Como eu te curei. E sabe quando você sente no seu coração que você tem que fazer isso, mas você não acha um jeito de fazer isso? Aí quando eu vi a sua postagem, eu falei, será que eu vou? Aí eu coloquei, né? É uma forma de eu mostrar para todo mundo que Deus, ele é maravilhoso. E eu que agradeço a oportunidade de ter contado um pouquinho da minha história. Muito obrigada. Esse espaço que foi sendo construído aqui, quando eu iniciei tudo isso, eu não tinha dimensão e eu não tinha uma visualização do que era. Eu só sentia que eu deveria estar aqui nas redes sociais falando com os pacientes. E depois de um tempo, quando eu fui estudando cada vez mais para estar aqui falando, para entender como eu poderia levar essa mensagem de uma forma mais clara, de uma forma mais leve, porque falar sobre os direitos nem sempre é fácil, é muito técnico, tem muitos requisitos e é uma linguagem totalmente diferente, às vezes incomum para as pessoas que estão ouvindo. Então, eu fui estudar muito sobre isso. E eu me lembro que um dia eu estava pensando, né, com todos aqueles conteúdos, eu falando, olha, tá dando certo, o que eu tô aplicando tá dando resultado, o pessoal tá entendendo, tô recebendo bastante feedback legal, e imediatamente Deus falou ao meu coração, não é seu. Eu te levantei para essa causa. Tudo isso não é seu, você só está sendo usada. E eu nunca tinha tido a percepção de tudo aquilo. E foi assim, uma fala que me constrangeu e eu falei, eu não posso mais falar qualquer coisa aqui.
não é meu, é de Deus. E eu fiquei tão impactada com aquilo, Patrícia, tão impactada, que eu fiquei assim um tempão, até sem conseguir produzir nenhum conteúdo, porque eu falava, o que Deus quer que eu leve aqui? O que Deus quer que eu leve para as pessoas que estão aqui ouvindo a minha voz? E eu fiquei numa entrega muito grande de o que mais, Deus? O que mais? Então, se eu estou aqui só para ser um canal para levar um pouco de ti, o que eu tenho que levar mais aqui para as pessoas? E foi aí que o ano passado, Deus colocou no meu coração a ideia dessa série, Você Não Está Sozinha. Hoje nós estamos aqui na segunda temporada, mas a primeira foi o ano passado, que era justamente para trazer o testemunho de pacientes, e nós recebemos testemunhos lindos, tremendos, do cuidado, do agir. Teve testemunhos de pacientes que o câncer sumiu, Patrícia, sabe? Assim, mostrando Deus nos detalhes. Eu fiquei muito honrada de poder obedecer. A primeira palavra eu acho que é essa, obedecer esse direcionamento, esse caminho que Deus estava colocando para mim. E eu, quando gravei aquela série, não tinha dimensão que seria a primeira temporada. Para mim, era um mandamento de Deus e eu estava cumprindo do jeito que ele me pediu. E esse ano, Deus começou novamente no meu coração. Volta, é a segunda temporada. E eu, eis-me aqui, vou fazer. Então, esse espaço é para você, é para mim, é para tantas pessoas que vão nos assistir, que tenham testemunhos lindos e que estão aqui, ó, sentindo o chamado de Deus para compartilhar, porque são esses testemunhos que trazem renovo e a gente precisa muito deles. Bastante. Porque através deles, às vezes você acha que não vai dar certo, né? Que, como diz, o câncer sempre foi uma sentença de morte, né? E não é assim, né? Não. E com Deus fica tudo mais leve. Parabéns para você por esse trabalho, por dar oportunidade para a gente poder estar dando testemunho e falando um pouquinho do que Deus fez na nossa vida e ainda vai fazer. É por ele e para ele. Glória a Deus. Sempre, glória a Deus. Patrícia, agradeço muito a sua participação, viu? Ai, obrigada de coração mesmo. Desculpa aí Imagina. o afobamento.